Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar um diagrama de sequência utilizando o ASTA. Primeiramente, vamos entender aqui o contexto do nosso exemplo. Então, como o diagrama, vocês já viram lá no texto, que ele é baseado no diagrama de caso de uso e no diagrama de classes, vamos começar aqui a observar nosso exemplo pelo diagrama de caso de uso. Nós temos aqui um usuário, ele acessa a funcionalidade do sistema de autenticação de usuário e, quando necessário, este usuário ele pode recuperar a senha. Logo, no diagrama de classes, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma classe de entidade, funcionário contendo nome, endereço, RG, CPF, telefone, celular, o nome de usuário, senha e a pergunta secreta para recuperação de senha. Né? Por enquanto aqui, como é só um exemplo, não vamos nos atentar aqui a esse tipo inteiro para todos os dados. No trabalho de vocês já definiram isso, tudo certinho. Os métodos que ele possui são quais? Primeiro, o método construtor da classe funcionário. Depois ele tem um método de busca de autenticação, busca de dados, registra a alteração no banco, registra o desativamento no banco e verifica esse usuário no banco. Então, para isso aqui, até esse momento aqui, a gente já tem isso no nosso trabalho. Bom, então a partir daqui agora, nós vamos aqui em diagrama de sequência, Sequence Diagram. Cliquei ali. Agora, nós podemos observar que aqui nessa lateral, onde nós temos os itens, os diagramas e os itens que foram utilizados nos diagramas, como nós fizemos tudo dentro de um projeto, nós temos aqui o usuário, que vem lá do meu diagrama de caso de uso. Temos a fronteira desse usuário que vem lá da minha VCP, temos a controle usuário também, e temos aqui a classe funcionário. Então é só clicar, segurar, arrastar e soltar aqui sobre a área de edição. Então, feito isso aqui, nós temos a linha de vida de cada um desses objetos, da classe, da controladora, da fronteira e do ator. Essa linha tracejada significa que o objeto ele existe a partir daqui até esse último ponto. Então aqui é um tempo que percorre toda a vida deste ator dentro do diagrama. E aí, a partir de agora, o que eu preciso? A gente precisa mandar mensagens desse ator para dentro do sistema. Então, o diagrama ele sempre começa com o usuário enviando uma mensagem para o sistema. É como se o usuário estivesse clicando lá no botão e abrindo a primeira tela. Então, vamos utilizar aqui, esse S com a seta significa mensagem. Clico, ele já seleciona aqui ao passar do mouse o usuário, Então, onde eu vou passando ele vai selecionando. Então, vou falar que o meu usuário manda uma mensagem para a fronteira. O que ele pede? Abrir. Essa é a primeira mensagem que ele manda. Então, nesse momento aqui, o usuário clicou lá no botão recuperar senha e o sistema vai abrir essa tela para ele. Uma vez que o sistema abre essa tela, o que ele faz? Ele pede para esse usuário informar o quê? Informar o nome. Então, ele solicita nome, sem espaço, o nome do método separando por letra maiúscula entre uma palavra e outra. Então, fiz aqui uma auto-mensagem, O usuário pediu para que a fronteira iniciasse a tela abriu e solicitou para que o usuário informe o nome. O que o usuário vai fazer? Ele vai informar o nome. Então, informa nome. E a partir daí, agora o sistema precisa ir até a classe lá funcionário e realizar essa busca no banco de dados e trazer a pergunta secreta para poder efetuar a alteração de senha. Então, ao invés de eu ficar indo toda hora aqui em cima, apertar aqui no S, quando a gente passa o mouse, semelhante aos outros diagramas que nós já vimos, posso só selecionar ali a informação que eu quero e clico aqui. Então, a mensagem que a fronteira vai mandar lá para a minha controladora, eu vou pedir para que ele faça o quê? Busca pergunta. Então, a minha fronteira disparou a chamada de um método que eu tenho lá na controladora chamado busca pergunta. Essa controladora vai disparar um outro método. Então, eu vou clicar aqui, que a minha controladora vai pedir aqui para a classe de entidade o quê? Busca pergunta. Aqui agora vocês vão notar que eu tenho o mesmo nome de método passando em duas classes diferentes. Porém, esse método aqui foi chamado pela fronteira e ele está instanciado na minha classe controladora do usuário.
Este outro buscar pergunta é um método que pertence à minha classe funcionária, então são métodos distintos, eu estou apenas utilizando o mesmo nome, isso aqui não tem problema. Então, uma vez que a classe funcionário ela buscou essa pergunta, ela precisa devolver esses dados para a controladora, para que ele vá lá para a tela, né? Então, o que acontece? Eu vou clicar aqui no retorno. Então, quando eu passo o mouse aqui, ó, sobre esse quadrado, essa linha mais larga que representa o tempo em que essa classe está ativa durante todo esse período aqui de vida, eu clico aqui, ele já me traz uma linha tracejada. Essa linha tracejada representa uma linha, um tipo de retorno de dado, né? Então, ele me trouxe aqui esse retorno. Quando ele não tem um nome, eu posso colocar aqui, ó, dados, né? Porque no retorno, dados para quem solicitou. Deixa eu só alterar aqui e colocar para letra minúscula, já que todos os métodos começam com letra minúscula. Então ele buscou a pergunta, retornou esses dados para a controladora, certo? Uma vez que a controladora tem esses dados, o que ela precisa fazer? Ela precisa apontar para a minha tela do usuário que agora ele tem uma pergunta para fazer. Então o que ele vai fazer? Ele exibe pergunta. Então a minha controladora recebeu um retorno dessa função buscar pergunta, né? Ela recebeu dados. O que ela fez com esses dados? Ela exibiu na tela. Notem que aqui a gente não colocou como um retorno. Por quê? Porque essa classe buscou aqui na controladora, a controladora buscou, devolveu o dado. Assim que ele pega o dado, ele utiliza esse dado para algo. Ele não está retornando isso como um parâmetro. Então, a controladora manda uma mensagem para a fronteira: exibe pergunta. Exibiu a pergunta, a partir de agora o que o usuário precisa fazer? Ele precisa responder essa pergunta. Quando a gente arrasta aqui o diagrama para baixo, conforme ele vai crescendo, o Astar aqui ele coloca para a gente em azul, ó, o nome ao lado de cada linha de vida, para que a gente não se perca em quem é quem aqui, a ordem das classes. Então agora eu preciso colocar aqui que o meu usuário ele vai fazer o que para a fronteira? Ele vai responder a pergunta. Então responde pergunta. Uma vez que ele respondeu, agora cabe ao sistema verificar no banco de dados se a resposta que ele deu confere com o que está salvo lá. Então agora a minha fronteira vai mandar para a controladora uma pergunta, vai mandar uma mensagem para a controladora pedindo o quê? Verifica. Então verifica, que ele vai mandar para a controladora recebe essa verificação, vai novamente lá na classe funcionário e verifica. Quando ela verifica, ela pode ter dois tipos de resposta, né? Ela pode responder que sim e pode responder que não. Então, eu vou colocar aqui um retorno. Vou baixar aqui um pouquinho. Vamos pensar primeiro que tudo acontece da melhor forma. Ele digitou corretamente e o dado que voltou foi verdadeiro. Então, o que ele responde? Ele responde true, verdadeiro. Então, retornou verdadeiro. A partir desse instante, o que acontece? Ele pode, vamos supor que, como ele respondeu a pergunta, o sistema pede para que ele cadastre uma nova senha. Então, mensagem da controladora para a fronteira, pedindo o quê? Informe nova senha. Então ele pede para que o usuário informe a nova senha. O usuário vai informar senha, iniciando com letra minúscula, que é um método. Então ele pede para que informe a nova senha. O usuário informa essa nova senha. A partir daqui ele vai fazer o que? Ele vai salvar esses dados no banco. Então salvar, ele vai lá na classe, salvar, feito. A partir daqui ele salvou, deu tudo certo. O que acontece agora? O usuário simplesmente ele finaliza esse processo. Uma vez que ele cadastrou a nova senha, ele pode retornar para a senha de login. Então agora eu vou mandar um destroy, porque é como se o usuário tivesse clicado lá no X, né, de fechar aquela tela, ou ele retornou para uma tela anterior. Então essa tela aqui de recuperação de senha foi fechada. Então, fechar. Aqui esse X marca o fim do diagrama. Ele marca que aqui a fronteira
foi encerrada. Então aqui é o fim da vida dessa classe fronteira. Acabou aqui, por consequência, se eu não tenho a fronteira, então eu não tenho acesso aos outros itens. Aqui a gente viu as possibilidades onde tudo ocorre perfeito, tudo ocorre certinho. Agora nós temos que começar a pensar em como que as coisas podem acontecer de errado no meio de todo esse processo. Qual que é o primeiro passo? Então, ó, o usuário pede para que a fronteira inicie. Então, abrir fronteira. A fronteira solicita o nome, ele informa o nome, a fronteira pede para a controladora buscar a pergunta, a controladora vai lá no funcionário e busca a pergunta. A entidade retorna esses dados da pergunta e a controladora exibe esses dados na tela. A partir daqui, o ator responde essa pergunta. Assim que ele responde, o sistema tem que verificar e ver se a resposta que ele deu foi correta ou não. Se não foi correto, ele tem que informar novamente. Se foi correto, ele segue tudo normalmente. Então aqui nós vamos fazer o quê? Vamos selecionar esse trecho tudo aqui, clicando e arrastando, e vamos descer um pouco esses itens, porque agora nós vamos fazer uma verificação aqui no meio. Então agora que eu já separei aqui esse trecho, o que eu vou fazer? Eu preciso verificar se essa resposta aqui é verdadeira ou não. Se a resposta for verdadeira, a execução do programa segue. Se a resposta for falsa, ele joga novamente aqui para que ele responda a pergunta mais uma vez. Então, agora nesse trecho aqui, eu preciso verificar se essa resposta vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Porque se essa resposta for verdadeira, ele segue com tudo isso aqui. Se não, ele vai informar que a resposta foi inválida e a pessoa vai retornar aqui para cima. Então, pensando, claro, em fazer um ponto por cada vez, vamos primeiro colocar que essa situação é verdadeira e ele segue. Então, vou clicar aqui nessa opção, onde eu posso selecionar um campo. Ó. Então, eu vou selecionar todo esse trecho aqui, né, sem pegar ali o final. Vou arrastar aqui o guard para o lado. Então ele já vem por padrão aqui em Alt. Alt vem de alternativa. É algo parecido com um if, né, que a gente usa na programação. Então nesse canto esquerdo eu posso mudar o operador. Se eu quisesse, por exemplo, um loop, poderia selecionar aqui. Se fosse uma opção do usuário aqui, então é um Alt. Aqui no guard eu vou colocar o quê? True. Então, se for verdadeiro, ele faz isso tudo aqui. Agora, se não for verdadeiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que informar para o usuário que a resposta foi errada. Então, deixa eu descer aqui o fechar. Aí eu clico aqui agora sobre a linha, vou clicar com o botão direito e vou colocar em adicionar operando. Quando eu clico aqui, ele já joga para mim uma outra situação abaixo. Ó. Eu vou descer um pouco mais aqui o tamanho, vou pegar esse outro guard, vou pegar aqui esse outro guard, eu vou colocar aqui, e aqui eu vou escrever o que vai acontecer se for falso. Então, se for verdadeiro, ele vai executar só isso aqui. Se for falso, ele vai executar uma outra informação aqui embaixo. Ele tem que mostrar para o usuário que foi errada aquela resposta que ele deu. Então, a controladora novamente manda uma mensagem para a fronteira dizendo que erro, pergunta. Então, para informar que houve um erro na resposta dessa pergunta. A partir daqui que houve um erro na pergunta, o que ele precisa fazer? Ele precisa retornar o usuário aqui para que ele possa responder a pergunta novamente. Então aqui agora o nosso diagrama começa a ficar bonito, né? A gente tem que começar a diminuir um pouco o zoom para colocar agora um loop que pegue desde esse trecho. Então vou selecionar novamente aqui, vou clicar agora um pouco mais para fora e vou selecionar todo esse trecho. E agora ele vai ser de que tipo? Loop. Tipo loop. Opa, esse guard ficou numa posição difícil aqui de clicar nele. Então, ó, coloquei aqui o loop. Vou clicar aqui em cima, vou vir aqui em operando e vou alterar aqui o nome do guard, né? Então, esse loop vai acontecer até o quê? Até que a resposta seja igual a true. Então lá, loop, agora eu vou ter que descer um pouco aqui, essa parte do diagrama aqui começa a ficar interessante. Agora vocês vão treinar um pouco a habilidade de movimentar essas setinhas aqui
e posicionando cada item num lugar que ele não sobreponha nenhuma linha ou que não fique tampado. Então vamos lá. Essa resposta vai ficar fixa até que aqui a resposta dos dados seja true. Então, como agora nós não sabemos se a resposta é verdadeira ou não, nós vamos trocar essa resposta para dados. Então, vamos verificar novamente o que acontece aqui no nosso diagrama. O usuário pede para a fronteira iniciar a recuperação da senha, a fronteira solicita o nome. Ou seja, isso aqui ela exibindo na tela, né? Ele informa o nome, a fronteira passa para a controladora para buscar a pergunta para esse usuário aqui. A controladora pede para a classe funcionário buscar a pergunta, ela encontra e retorna esses dados. Esses dados são exibidos na tela para o usuário. O usuário responde, aí ele entra num loop, até que ele consiga informar a resposta verdadeira, como a gente colocou aqui em cima. Então, o ator responde a pergunta, a fronteira manda para a controladora pedido de verificação, a controladora manda para a entidade para que ela verifique e ela retorna se foi correto ou não, ela retorna esses dados. Aqui agora ele entra num se. Então, se essa resposta que ele trouxe foi verdadeira, o usuário informa a nova senha, né? Aí o que acontece aqui, opa, tá no lugar errado essa seta, né? Um pouquinho mais para cima. Então, o que acontece aqui? Só recapitulando, ele verificou se a resposta estava correta. Então, se a resposta estiver correta, a controladora pede para a fronteira exibir esse pedido de nova senha, o usuário informa essa senha na controladora e ela vai lá e pede para a controladora novamente salvar. A controladora pede para que a entidade salve. Assim que ela salvou, ele pede para finalizar essa operação. Agora, se esse dado aqui veio falso, ele informa um erro na pergunta, saindo desse se ele cai no loop e volta para responder a pergunta novamente. Então aqui você prendeu o usuário dentro dessa interação até que ele consiga colocar uma resposta correta. Certo, pessoal? Então esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Para a gente ver como que funciona esse diagrama de sequência. E a partir daqui agora, a gente vai fazer alguns outros modelos para que a gente fixe bem essa ideia de como que ele funciona, tá bom? Até mais!